Gente, a aula de hoje é sobre plano lateral. Então, continuando com o assunto de projeção mongiana, nós vamos colocar mais um plano no esquema de projeções. Então, vai ter mais uma vista, além daquelas que nós já fizemos. Então, eu tenho aqui o diedro, né? Nós estamos no primeiro diedro. Tudo que eu falar para vocês vai ser no primeiro diedro, né? Lembrando que tem o segundo, o terceiro e o quarto diedro. Estamos aqui. Então, eu tenho um plano vertical, um plano horizontal e um objeto que eu vou representar. Esse objeto aqui, nós fazíamos isso, né? Olhando de cima, tínhamos aqui a vista superior no plano horizontal, né? Então, olhando de cima, eu tenho a vista superior. Depois, olhando de frente, eu faço uma projeção lá no plano vertical. Eu vou ter a vista frontal. E agora eu vou colocar mais um plano aqui atrás, né? Na verdade, esse plano aqui está na direita. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é uma perspectiva, uma representação das projeções, certo? E quando a gente for fazer a representação, a gente vai fazendo um plano só no papel. E aí a gente vai, nesse papel, dividir onde está o plano vertical, onde está o plano horizontal, lateral, com as linhas de terra, e a gente vai dividir os planos, tá? Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui é uma perspectiva da representação. Então, eu tenho vista frontal, vista superior, e aqui atrás eu vou ter uma vista lateral. Então, se eu falei que o meu objeto aqui é a frente dele, na hora que eu vou projetar daqui para lá, este lado aqui é meu lado esquerdo do objeto. Então, no plano que está à direita, eu vou ter a representação da vista esquerda do objeto. Então, é o plano lateral direito, porque ele está à direita do meu diedro, e nele eu vou ver a vista da peça que está na esquerda. Então, lá no meu plano direito, lateral, eu tenho a vista esquerda da peça. Bom, então esse daqui é um terceiro plano que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Nem toda a peça precisa ser representada com planos laterais. Às vezes, com apenas o plano vertical e horizontal, eu já consigo saber como é que é a peça. Às vezes não, às vezes eu preciso de planos laterais, e às vezes mais que um. O plano lateral direito e o plano lateral esquerdo. Como que a gente faz isso? Então, olha lá, eu tenho aqui a representação do meu diedro, né? Na verdade, aqui já é um triedro, tá? São 3 lados. Então, eu tenho aqui plano vertical, plano horizontal e meu plano lateral direito. O objeto está aqui no meio. Então, percebam as linhas de chamada, né? As linhas que ligam as projeções. São as linhas que fazem com que a projeção, que o objeto não mude de lugar quando eu faço a representação de uma vista e de outra vista. Essas linhas de chamada delimitam o objeto no espaço, sem que ele se mova. Como é que eu vou abrir isso daqui para fazer a épura? Como é que eu represento isso? Olha lá, eu quero fazer num papel, né? Então eu não quero desenhar toda uma perspectiva da minha projeção. Então ela se abre desse jeito aqui. Então eu continuo, nós já vimos essa parte. Estou adicionando agora o plano lateral. Então nós trabalhávamos já com o plano vertical, trabalhávamos já com o plano horizontal e agora eu estou colocando para vocês aqui o plano lateral direito, aonde vai aparecer a parte esquerda do objeto. Bom, chamei de pi aqui, poderia ter dado qualquer outro nome. Como é que funcionam as linhas de chamada? Como é que eu passo as linhas de chamada lá para o plano lateral? A gente já viu que quando eu faço uma vista do objeto, tanto faz a superior ou a frontal, depois que eu fiz uma vista, eu desço, né, com linhas de chamada, eu subo para o outro plano, fazendo linhas perpendiculares à linha de terra. Então, de todos os vértices do objeto, eu tenho que descer linhas perpendiculares à linha de terra. Essas linhas são linhas de chamada e elas vão delimitar a projeção no outro plano. Então, aqui está o objeto visto de cima. Então, para fazer o plano lateral, eu preciso também das linhas de chamada de todos os vértices que tem nesta vista e todos os vértices que tem nesta vista. Da vista frontal, basta eu sair com linhas perpendiculares à linha de divisão do plano aqui, né? Então, na verdade, elas são paralelas à linha de terra. Então, de todos os vértices, eu vou com linhas paralelas à linha de terra lá para o outro lado. O objeto representado no plano lateral vai estar nesse miolo aqui, não pode passar disso, né? Porque essas são as extensões do objeto, os limites do tamanho do objeto.
Como é que eu passo daqui para cá agora? Né, olha lá, tá vendo? Eu tenho que fazer um 90 graus aqui. Como é que eu faço isso? Então, primeiro eu vou com as linhas de todos os vértices, eu venho com linhas paralelas à linha de terra, até chegar na divisão do plano. Na hora que chegar na divisão de plano, eu subo com essas linhas a 45 graus. E depois eu subo com ela na vertical. Tá bom? Então aqui já vai estar praticamente pronta a vista lateral. Não tem como o objeto sair dessas linhas, ele está aqui no meio. Como é que eu faço esse 45 graus? Tem várias formas, né? As formas mais simples é ou eu pegar aqui o esquadro de 45, posiciono uma régua aqui embaixo, coloco o esquadro de 45 em cima e traço essas linhas, ou então eu posso fazer com o compasso, ponta seca do compasso na divisão dos planos, abro o compasso até essa linha que eu quero fazer o 45 graus e faço aqui um arco de circunferência. Aqui eu vou ter a linha onde subir, tá? Eu vou conseguir ter esse 45 graus. Para fazer a outra, a mesma coisa, ponta seca do compasso na divisão de planos, desce aqui, abre até essa linha onde eu quero sair com os 45 graus e traço um arco de circunferência. Eu vou ter lá os 45 graus, tá bom? Aí basta subir com as linhas perpendiculares, aqui a linha de terra, eu vou ter a vista lateral esquerda do objeto lá pronto. Então, se eu pegar esse objeto aqui e for representar em épura com um plano lateral, então como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma linha de terra grande, e daí eu vou dividir essa linha de terra em um ponto qualquer aqui. Então aqui eu vou fazer vista frontal, estamos no primeiro diedro, tá bom? Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Se eu considerar meu objeto posicionado no espaço dessa forma, como é que vai ser a minha épura? Então aqui está a vista frontal. Eu vou usar as mesmas medidas do objeto. Então eu vou desenhar aqui minha vista frontal. Peguei direitinho a medida da base, de cada degrauzinho da minha escada aqui, desenhei com os 90 graus direitinho, fiz em tamanho real. Se isso aqui fosse muito grande, poderia usar metade do tamanho, um terço do tamanho, assim por diante. Então fiz a vista frontal. Depois que eu fiz uma das vistas, né, no caso nosso foi a frontal, o que eu vou fazer? Eu vou descer com linhas de chamada lá para o outro plano. Então de todos os vértices, eu tenho que descer linhas de chamada perpendiculares à linha de terra. Então aqui está o limite do meu desenho na vista superior. Aí eu vou começar a desenhar a vista superior. Escolho aqui uma altura para começar e vou desenhar minha vista superior. Olhando de cima, eu vejo um retângulo, que aqui tem a largura da peça, né? Então eu estou olhando de cima aqui o tamanho da base da peça, na verdade eu estou vendo o topo da peça, né, que eu estou olhando aqui de cima, e essa aresta aqui, eu vejo, né, ela está sobreposta a esta, então essa daqui não vai aparecer tracejada, porque eu não faço um tracejado embaixo de uma linha contínua. Se existe uma linha que está aparente em cima, eu vou mostrar sempre a linha aparente, então eu tenho que representar essa aresta como linha contínua. Então essa é a minha vista superior. Então aqui, nesta vista, eu tenho todos os vértices do meu objeto, e aqui na vista superior eu tenho todos os vértices do meu objeto. Como é que eu sei que estão todos os vértices aqui? O que não está na frente está lá atrás. Como é que eu sei que eu tenho aqui um vértice na frente e um atrás, nesse cantinho de baixo aqui, ó? Porque se eu olhar de cima, eu tenho aqui um vértice e aqui outro vértice, tá? Então, nessa peça, como ela é uma peça muito simples, com essas duas vistas eu já conseguiria determinar qual que é a peça. Eu consigo montar essa peça já. Como eu faço agora a vista lateral esquerda, olhando daqui para cá? O meu olhinho está aqui, ó, do lado de cada peça. Estou olhando para cá. O que eu vejo aqui? Então, vamos fazer as linhas de chamada. Primeira coisa, né? Eu vou passar linhas de chamada de todos os vértices da minha vista frontal, lá para o plano lateral, e da minha vista superior também vou com linhas de chamada até a linha de divisão de planos. A hora que eu cheguei aqui, daqui eu subo 45 graus, e daqui eu subo 45 graus. Todos os vértices têm que ter linha de chamada, tá? Como eles estão aqui todos sobrepostos nessas duas linhas já é suficiente. E como é que eu faço agora? Agora eu vou subir na vertical as linhas de chamada desse plano lateral. Então, a vista lateral esquerda está delimitada
nesse quadriculado de linhas de chamada. Então, aqui está a minha vista, olhando daqui para cá, né, da esquerda, eu vejo essa tampa da esquerda da peça. Aqui tem uma linha de chamada agora sobrando aqui. Eu nunca posso ter em uma vista uma linha de chamada sem nada representado. Significa que tem vértices aqui. Então, os vértices têm que aparecer em todas as vistas. Como é que eu faço aqui? Se eu não vejo, nessa vista aqui eu só vejo esse fundo da peça. Existe uma aresta, que na verdade é essa aresta aqui e essa aresta aqui. Elas estão lá, só que quando eu estou olhando de trás eu não vejo. Então, a linha dessa aresta tem que aparecer tracejada, porque ela precisa ser representada. Então, aqui eu tenho a vista frontal da peça, a vista superior da peça e a vista lateral esquerda, porque eu estou olhando ela aqui do lado esquerdo da peça. Bom, se eu fosse fazer aqui a vista lateral direita, o que aconteceria? Eu posso fazer na mesma épura, eu vou esticar minha linha de terra para cá, vou passar uma outra divisão de planos, uma outra linha, e vou traçar as linhas de chamada para esse lado, para poder fazer a construção da vista da direita da peça. O que é a vista da direita da peça? Se eu falei que isso daqui é a frente, a direita está daqui para cá. Então, agora eu estou olhando a peça daqui para lá. Como é que vai aparecer? Vamos lá, linhas de chamada da vista frontal, né? Eu simplesmente venho com linhas paralelas à linha de terra de todos os vértices. E daqui para cá, como é que eu subo? Mesma coisa, ó. Linhas de chamada que vão até a divisão do plano, sobe 45 graus e sobe 90 graus. Então, o meu objeto vai estar a vista da lateral aqui vai estar delimitado por essas linhas de chamada. Então, tá aqui. Bom, e agora? Se eu estou olhando daqui, desse lado, eu vejo todas essas arestas, não é? Então, essa linha de chamada que está aqui no meio, ela tem uma aresta contínua que eu estou vendo. E essa, então, é a vista lateral direita. Então, aqui eu fiz uma épura que tem a vista frontal, superior, lateral esquerda e lateral direita, tá? Reparem que não está errado isso, ó. Esquerda aparece à direita da épura, direita aparece à esquerda da épura. É só imaginar que a gente tem uma caixa, que a gente abriu essa caixa, né? Então, a vista que está aqui na esquerda, ela vai ser projetada à direita. E a vista da direita vai ser projetada à esquerda. Esse objeto aí, a gente já fez um exercício com ele, vocês já fizeram a épura, né? Então eu vou relembrar como que faz a épura, que a gente já sabia, vista frontal e superior, e vamos colocar mais um plano para ver como é que funciona, como é que desenha isso. Seria legal agora vocês pararem o vídeo e tentar, com as explicações que eu dei até agora, fazer a vista lateral olhando da esquerda da peça, né? Vocês já têm a épura aí prontinha. Estiquem aí a linha de terra e tentem fazer essa vista na direita. Depois vocês voltem para o vídeo para ver se ficou certo no que vocês estão imaginando. Aí eu vou desenhar aqui com vocês. Então, fazendo a resolução dessa épura. Primeira coisa, eu vou começar diferente, né? Antes eu fazia, até agora a gente fez todas as épuras que a gente fez, eu comecei pela vista frontal. Eu vou começar essa pela vista superior, só para mostrar que é possível. Então, olhando essa peça aqui de cima, se eu considerar que isso daqui é a frente da peça, isso daqui é a parte de cima, eu estou desenhando aqui a parte de cima, fiz primeiro a vista superior. Como que eu fiz isso? Peguei todas as medidas da peça, olha essa aresta, desenhei aqui, depois 90 graus aqui, peguei essa medida e fiz aqui, depois mais 90 graus, peguei essa medida e fiz aqui, e fui desenhando direitinho o tamanho da peça, o que eu vejo de cima. Depois que eu fiz uma vista, eu vou com linhas de chamada para o outro plano, sempre perpendicular à linha de terra. Então, eu vou subindo lá, linhas de chamada de todos os vértices, ó, todos os vértices, sobe linha de chamada para o outro plano. A minha vista frontal não passa dessa linha para cá, nem dessa linha para cá, ela está nesse miolo aqui. Então, eu escolho uma altura para começar e vou desenhar o que eu vejo de frente. O que eu vejo de frente? Estou começando aqui, esse vértice está aqui, ó. Então, daqui para cima, tem essa aresta, tem a altura do tamanho real da peça, e vou traçando, vou desenhando tudo que eu estou vendo. Certo? Então, isso daqui é a vista de frente da peça. Percebam que isso daqui, que
que eu tô vendo aqui, aparentemente está tudo na mesma profundidade, mas quando eu olho de cima, eu vejo que essa parte da peça aqui, ela está lá no fundo, que é isso daqui, ó, certo? Como é que eu vejo? Nessa vista aqui, não consigo ver isso. Eu vejo isso quando eu olho de cima. Aí eu vejo que tem uma parte aqui no meio que está afundada em relação à parte da frente da peça. E como é que eu faço agora a vista lateral esquerda? Qual que é a vista lateral esquerda? É essa parte aqui, ó, olhando a peça daqui para lá. Dá de cara para a gente ver que olhando daqui para lá eu só vou ver um quadrado, né? Essa lateral da peça aqui. Então vamos lá, linha de chamada de todos os vértices, tem que ter linha de chamada para o plano lateral. Comecei pela vista de cima aqui, passei as linhas de chamada. Como é que eu passo agora os pontos desta vista lá para o plano lateral? Como é que eu faço as linhas de chamada? Eu vou com de todos os vértices, ó, tinha aqui em cima, aqui embaixo também, eu venho com linhas paralelas à linha de terra até a divisão de planos. Sobe 45 graus, todas elas, e daí sobe 90 graus. Então a parte que eu vejo da peça estará delimitada nesse quadrado aqui, certo? É o que eu estou vendo. Na verdade, eu só vejo isso quando eu olho daqui para lá. Mas essas linhas de chamada aqui, que está aqui, o que eu vou fazer com elas? Significa que existem arestas nessas linhas de chamada, então eu preciso representar. Se eu não vejo, ela vai ser a aresta que está lá, mas ela está oculta, né? Então, no caso aqui, ó, essa aresta aqui, ó, vou mostrar desse lado direito que é mais fácil, tá bom? Eu não vejo ela desse lado, então ela está aqui, né? Então eu faço tracejado. Essa outra parte aqui desse degrau da peça, né? Na verdade, aqui eu vejo ela está tracejada nessa altura. Qual altura? Nessa altura aqui, ó, que é essa altura, né? A linha de chamada está aqui, ó. Então tem que ter uma linha tracejada aqui. Então essa aqui, vista frontal, vista superior, essa daqui é a vista lateral esquerda dessa peça, é o que eu vejo. Quem quiser treinar mais um pouquinho, ó, puxa a linha de terra para cá e faz a vista lateral direita. O que vai acontecer aí? Vão sumir as linhas, as arestas ocultas? Não vai ter mais linha tracejada nessa outra vista? Será que não? Vai ter sim, né? Esse degrauzinho aqui vocês vão passar a ver. No entanto, essa aresta aqui do meio vai continuar tracejada. Então, é um bom exercício. Vamos fazer uma outra peça, um outro objeto que vocês já desenharam também. Vocês já têm essa épura desse objeto, vista frontal e vista superior. Vou incluir aqui a vista lateral. Nisso, eu estou reforçando com vocês a construção da épura e adicionando o plano lateral. Vou começar pela frente da peça aqui. Estou chamando isso daqui de frente, tá certo? Então, eu peguei direitinho aqui o tamanho desse retângulo, desenhei aqui com as medidas corretas, depois peguei, na verdade, parece uma letra U aqui, né? Desenhei ela direitinho com os tamanhos corretos, essa aresta aqui, aqui. Parece que tá um pouco distorcido, mas a gente que tinha que escolher as medidas, né? Eu não passei medidas para vocês. Então, eu fiz com essas medidas aqui. Então, tá aqui a frente da minha peça. Para fazer a vista superior, o que eu faço? Acabou já essa vista? Será que acabou? Não tem aqui umas arestas aqui atrás, ó, que eu não tô vendo? Tem, né? Tem que estar tracejado, ó. Qual é a altura desse tracejado? É a altura daqui até esse degrauzinho aqui. É onde estão essas arestas aqui de trás. Tá? Todas, lembrando, eu sempre vou reforçar isso com vocês. Em todas as vistas tem que ser representado todos os vértices e todas as arestas. Se eu não vejo de frente do meu ponto de vista, ela tem que ser representada com linha tracejada. Não é pontilhado, é tracejado. Bom, então aqui eu tenho todos os vértices da peça. Aí eu vou descer a linha de chamada lá para o outro lado de todos os vértices, né? Linha por linha. E agora eu vou fazer a vista superior. Vou pegar aqui o tamanho da peça. Estou olhando a peça de cima, ó. Peguei direitinho essa medida aqui, tá aqui. Essa medida aqui da profundidade da peça tá aqui. Bom, fiz aqui em cima. E agora, essas linhas de chamada vão me determinar aonde estão essas arestas aqui, ó. Aqui, tá? Aqui em cima. O que eu não tenho determinado aqui é onde está esta aresta. Essa aresta aqui.
Eu sei que ela está entre esta linha de chamada e essa. Mas qual é a altura aqui? Com essa vista eu não consigo saber disso, eu tenho que ter a peça. Daí eu tenho que saber qual que é essa distância aqui, ó. Tá bom? Então eu vou fazer aqui esse quadrado dessa base, esse retângulo dessa base aqui. Tá bom? Esse tamanho é esse tamanho aqui. Esse tamanho é esse tamanho aqui. E agora, essas linhas aqui, vamos determinar o quê? Vamos determinar essas linhas. Então, eu tenho aqui uma linha e aqui outra linha, que vendo de cima são essas linhas aqui. O que mais que falta? Faltam esses dentinhos, né, esses pezinhos dessa mesa de ponta cabeça aqui. Qual que é o tamanho disso, Tem que medir, né? Daqui até lá eu vou saber aqui essas distâncias para fazer. Na peça parece que essa parte aqui é um pouquinho maior mais para lá, essa parte aqui é um pouquinho mais para cá, né? Parece que essa parte do meio é menorzinha. Do outro lado, mesma coisa. Então, aqui eu tenho a peça olhando de cima desse objeto. Vamos fazer a vista lateral. Então, eu vou com linha de chamada de todos os vértices da peça do meu plano direito. E aqui embaixo também, ó, linha de chamada de todos os vértices. Todos os vértices tem que chegar nessa divisão de planos. Aí eu vou subir 45 graus um por um. Gente, no PowerPoint isso aqui fica meio torto, tá bom? Mas considerem aí que isso aí tá certo. O PowerPoint não é um software para fazer desenho técnico, mas aqui para poder animar como se eu estivesse na lousa, eu desenho no PowerPoint. E aí nem sempre fica muito reto, tá? Nem muito assim, as medidas não são muito corretas. Então vamos subir aqui, ó, 90 graus, todas essas linhas. Então tá lá. A minha vista lateral esquerda vai aparecer neste limite aqui das linhas de chamada. Qual que é a minha vista lateral esquerda? É essa daqui, eu olhando a peça desse lado. Então, vou fazer a base da peça, né, que é essa lateral aqui, na verdade, né, fiz lá. Depois eu vou fazer esse U, olhando desse lado. As linhas de chamada ajudam muito, né? É praticamente um quadriculado já que já está pronto a vista lateral. E aqui, não vai ter nenhuma linha tracejada, né? Olha só, eu tenho uma linha de chamada aqui que está voando aí, sem nada representado nela. E agora? Como é que eu sei que não tem nada representado nesta linha de chamada? Por que eu sei que nessa daqui tem alguma coisa? Porque olha aqui, ó, vértice aqui, né? Nessa linha de chamada, cadê os vértices? Aqui não é um vértice, isso daqui também não é um vértice, é uma lateral de peça. Então, aqui tem que aparecer alguma coisa. Reparem lá, ó, essa aresta aqui, e tem outra daqui desse lado de trás, quando eu olho deste lado eu não vejo, mas elas existem. Então, tem que ter uma linha tracejada aqui, certo? Então, eu tenho minha vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Certo? Então, nessa aula, gente, foi para vocês perceberem que eu posso colocar mais planos na épura e sempre percebendo as vistas, não esquecendo das arestas ocultas. Não vai ter exercício para entregar nesta aula. Façam as épuras que você já tem, peguem aquelas épuras que vocês têm a vista superior e a vista frontal, façam a vista lateral para exercitar. Muito obrigada pela atenção, eu estou à disposição de vocês.